Olá turma, Alexander Brasil. Hoje o nosso tema vai ser Fórum de São Paulo e os países globalistas contra-atacam. Nós fizemos um vídeo recentemente, eu procurei explicar para vocês um pouco desse contexto, desse caos social que está acontecendo nos países da América Latina. E hoje eu vou fazer uma espécie de um detalhamento de tudo que vem acontecendo nesses países e também aqui no Brasil, para que não reste dúvida do que a esquerda tem planejado como forma de tentativa de retomar o poder, não apenas no Brasil, mas em todos os países da América Latina. Então, na verdade, tudo começou a partir do dia 23/9. Essa é uma data que para mim é fácil de gravar porque é justamente a data do meu aniversário. Nessa data, a OEA, através dos Estados Unidos e Brasil, abriu uma investigação a nível internacional, do qual ela acionou o TIAR. O TIAR é o que é? É a possibilidade de diversos órgãos de investigação internacional, e aí você inclui o FBI, a CIA, a Polícia Federal, todos esses órgãos trabalhando junto, numa espécie de super lava-jato internacional, para que possa então investigar em definitivo os laços do narcotráfico com a Venezuela, que é o principal foco da investigação. Após a abertura dessa investigação, o que aconteceu? O Maduro, já no dia seguinte, no dia 24/9, viaja para a Rússia e manda o seu braço direito, que é o Diosdado Cabello, para a Coreia do Norte, que lá se encontraria não apenas com os líderes da Coreia do Norte, mas também com os líderes da China. Com certeza, um dia após a declaração dessa investigação internacional sobre a Venezuela, esses líderes viajarem para os seus aliados internacionais, que são todos de viés, logicamente, socialista comunista, remete a intenção de pedir auxílio e ajuda sobre isso que estava então se iniciando naquela data, uma investigação internacional sobre a parceria da Venezuela com diversos grupos de narcotráfico. Então, diante desse cenário da abertura da investigação e da viagem de Maduro e do seu braço direito para a Rússia e para a Coreia do Norte, eu vou puxar com vocês aqui um cronograma de tudo que desenrolou a partir daquele momento. Já no dia 24/9, a Suprema Corte do Reino Unido proíbe que o Brexit, que é, na verdade, agora conduzido pelo Boris Johnson, lá no Reino Unido, que ele pudesse avançar naquele momento. E todos nós sabemos que a aprovação do Brexit em definitivo contraria os interesses da Europa como um todo, porque vai sair ali do complexo da União Europeia, talvez a maior potência, depois da Alemanha, do conglomerado, e isso vai com certeza enfraquecer aqueles que têm um viés globalista. Então houve ali uma espécie de bloqueio da parte da Suprema Corte para que o Brexit não avançasse, e até hoje continua de fato sem ter esse processo de separação concedido e aceito em definitivo. Já no dia 25/9, 2 dias depois, o que acontece? Nos Estados Unidos, os democratas, pela primeira vez na história, abrem um processo de impeachment contra o seu presidente. Ou seja, a partir dali o Trump começa a enfrentar um processo de impeachment nos Estados Unidos. Voltando aqui para a América Latina, vamos para o Peru, dia 30/9, crise interna, o presidente faz com que o Congresso seja fechado e que suspenda as ações da Suprema Corte daquele país. Ou seja, o caos se instala no Peru. Já no Equador, dia 8/10, inicia-se uma série de protestos violentos, algo semelhante ao que aconteceu aqui em 2013 com os Black Blocs, tudo sob o argumento de que havia, naquele momento, se aumentado o valor dos combustíveis. Ou seja, mais um caos social instalado também no Equador. Honduras, 10/10. Presidente Hernández anuncia acordo de cooperação com os Estados Unidos. Resultado, a esquerda vai para a rua e inicia um protesto também violento de quebra-quebra, e mais uma vez o caos está instalado em um país da América Latina. México, 18/10. Presidente lá, como vocês sabem, o último que venceu as eleições é o López Obrador, um socialista, e isso está gerando um colapso já de início de governo. O que ele faz? Ele manda soltar nada mais, nada menos do que o filho do maior traficante de drogas. Na verdade, esse cara é o Chapo, que está preso nos Estados Unidos,
e o filho dele, através de um combate violento entre as forças policiais e os traficantes, foi preso, e o presidente vai lá e solta o infeliz. Resultado disso, caos e pânico no México. Chile, 20/10. Após o governo anunciar aumento da tarifa de transporte público lá, o que acontece? Inicia-se um levante popular, e aí mais uma vez nos remete àquela questão dos 20 centavos da tarifa de ônibus em 2013, e por conta desse aumento de tarifa de metrô lá no Chile, começou então a quebra-quebra, saques, invasões de propriedade. Então o presidente Piñera acaba tendo que decretar estado de sítio, colocar o exército na rua e para tentar sufocar a bandalheira que se tornou o caos social lá no Chile. Argentina, nós estamos agora muito próximo das eleições presidenciais. No próximo domingo, dia 27, nós teremos as eleições presidenciais da Argentina. Se o sistema lá de apuração confirmar o que está sendo dito pela imprensa e pelas pesquisas, a possibilidade da Kirchner retomar o poder do país é muito grande, e já em primeiro turno. Porque diferente aqui do Brasil, que para se eleger no primeiro turno precisa de 50 mais 1, lá basta com que a pessoa tenha 40 e uma diferença de 10 a mais do que o outro, que já consegue se eleger. Então isso aponta para que a Argentina novamente irá retomar um governo de esquerda naquele país. Bolívia, essa semana Evo Morales acabou de ser reeleito presidente da Bolívia, sobre inclusive acusação de ter praticado fraude eleitoral. Ele na verdade não estava vencendo com 10% de margem, lá também a eleição presidencial é diferente daqui, não precisa de 50 mais 1, basta vencer o segundo colocado com uma diferença acima de 10%, estando então eleito no primeiro turno. Desapareceu a contagem por mais de 24 horas, e quando apareceu de novo, ele na verdade estava sendo eleito em primeiro turno. Algo parecido com o que aconteceu aqui na época de Dilma e Aécio, que desapareceu a contagem, depois apareceu, ela já estava com uma margem suficiente para ganhar ali com 52% da votação. Só que lá eles parece que ainda não estão tão eficientes assim na malandragem, então elas só foram conseguir voltar a contar e aparecer os números 24 horas depois. A suspeita de fraude ficou evidente e a população saiu às ruas, e o quebra-quebra lá nesse momento está generalizado. Diante de todos esses fatos narrados até aqui, eu quero pontuar uma fala do Diosdado Cabello, que é o braço direito de Maduro, no Fórum de São Paulo recentemente. Diante de todos esses caos que está acontecendo aí, esse caos social em diversos países da América Latina, o que ele falou? Ele afirmou que tudo isso que está acontecendo é apenas uma brisa, e que o verdadeiro furacão bolivariano está por vir. E está só começando. Se ele realmente falou algo que ele sabe que vai acontecer ou não, ninguém sabe. Mas a verdade é, o Fórum de São Paulo e os países globalistas estão agindo para que os governos de direita não consigam governar. Isso está muito claro para todos nós. Agora vamos voltar para o Brasil. A vitória do governo Bolsonaro colocou em xeque o establishment, não apenas em nosso país, mas em todo o mundo. O que acontece? O nosso país é muito rico, e sem as nossas riquezas sendo enviadas aos países bolivarianos e globalistas, o establishment com certeza não sobrevive. A parceria Brasil-Estados Unidos, Bolsonaro-Trump, através do TIER, acelerou o levante dos países progressistas socialistas. Derrubar o Trump e derrubar o Bolsonaro se tornou uma questão de vida ou morte, uma questão de sobrevivência, porque esses países não sobrevivem sem os recursos do Brasil e também sem a parceria do narcotráfico. E é por isso que nós estamos percebendo essa reviravolta da forma de como agir e de como causar o caos social nos países da América Latina, principalmente para tentar desviar o foco do que está acontecendo na Venezuela. Porque já que todos esses países vão começar a ter problemas sociais, a Venezuela passa a não ser o único problema do Brasil e dos Estados Unidos a ser resolvido nesse momento. Já não é surpresa de mais ninguém que o PT aparece arrolado em diversas investigações com o Comando Vermelho ou com outros comandos ligados ao narcotráfico. Países socialistas e comunistas só sobrevivem se for a base da exploração de recursos que não lhe pertencem ou se for a base de drogas, corrupção,
estelionato e tudo que envolve a questão do narcotráfico como um todo. Hoje aqui no Brasil a gente está acompanhando o julgamento do STF sobre a revisão da possibilidade de se prender pessoas condenadas em segunda instância em nosso país. Na verdade, é um cenário que, convenhamos, já sabemos qual será o resultado. Eles vão derrubar a possibilidade de se prender após segunda instância. E com isso, provavelmente, Lula e Dirceu serão beneficiados e logo mais estarão novamente em liberdade. Resta saber o seguinte: a população brasileira ficará quieta ou haverá um grande levante popular por aqui? O que nós temos que refletir é: a população não aguenta mais viver num país de tanta impunidade. E isso com certeza trará resultados. Nós já temos promessas de caminhoneiros que estão se colocando à disposição de paralisar novamente o país. Por outro lado, paralisar o país é paralisar a economia do país, é sacrificar mais uma vez aqueles que mais precisam de trabalho e de sustento. Para a esquerda, derrubar a economia, paralisar o país, obrigar com que o presidente Bolsonaro coloque o exército e tanques nas ruas, porque pode ter certeza que eles vão colocar os black box misturado com o restante da população, e isso com certeza poderá trazer aí vários prejuízos à sociedade. Então, o que nós temos que se preocupar nesse momento é: qual é a perda que nós teremos diante do cenário que está se formando? Os governos de esquerda não têm nada a perder. Eles não estão fazendo parte do governo e eles não estão nem um pouco preocupados com o cidadão trabalhador. Se tivermos que sair às ruas novamente, sairemos, mas temos que estar extremamente vigilantes e atentos para que a esquerda não se utilize do nosso levante popular de indignação à impunidade, de indignação porque queremos que a Lava Jato continue atuando no combate contra a corrupção e de repente percebemos que uma quantidade significativa de pessoas podem partir para atos de vandalismo tentando causar o caos social também no Brasil. E aí vem a esquerda com seu discurso de que o governo de direita só governam com tanque na rua, só governam através de atitudes de ditadores e que só a esquerda pode salvar o país por vias democráticas. Isso tem que estar o tempo todo sendo revelado, porque é exatamente isso que a esquerda está fazendo em diversos países onde o governo hoje é de direita, causando o caos social para que possam abrir processos de impeachment e para que possam sufocar os governos que hoje estão tentando alterar toda a desgraça deixada por esses governos de esquerda. Então, a vigilância é extremamente necessário para que a gente não caia em nenhuma armadilha vindo dessas pessoas que só tentam esparramar o caos social por onde elas se encontram. Então, meus amigos, eu como um líder das ruas, jamais falarei para vocês para não sairmos às ruas. Mas se tivermos que sair, teremos que estar ainda mais atentos e vigilantes, não apenas com a segurança de todos nós, mas principalmente para que a gente não se veja caindo em uma armadilha da esquerda que planeja fazer o caos em todos os países de governo que não os pertence. A importância dessa reflexão, de que essa mensagem chega para todos os brasileiros que sempre vestiram e vestirão o verde e amarelo, que carregam dentro de si o patriotismo e que desejam o melhor para o país, é muito importante. Não cairemos no golpe da esquerda e tentaremos sempre fortalecer o governo que hoje foi eleito democraticamente e que a esquerda não aceita que governe esse país. Forte abraço. Força e honra.